No ano passado, foram retirados da poupança mais de 100 bilhões de reais. Os resgates somaram 103 bilhões e 200 milhões de reais. Quase o dobro da maior perda anual já registrada até então. Isso em 2022. Este ano, o número de fevereiro já foi divulgado, são quase 12 bilhões de reais de saques da poupança. Dinheiro retirado da poupança em todo o Brasil. Quase 12 bilhões de reais, segundo o Banco Central. A série histórica, vale notar, ela começou em 95, no governo do Fernando Henrique. Em janeiro deste ano, foram a mais do que os depósitos, 33 milhões e 600 mil reais. A diferença entre saque e depósito na poupança, isso só em janeiro. Então, é preciso entender o que está acontecendo. A poupança, ela tem uma função social, inclusive, né? Porque os seus recursos são utilizados, inclusive, em programas sociais, particularmente de habitação. A poupança era algo estranho ao povo brasileiro, à economia brasileira, durante, se contarmos só a República, durante décadas, né? E já havia mecanismos de poupança no século XIX na Europa, mas algo muito restrito, muito limitado. Há uma popularização desse sistema de rendimento do dinheiro e também de defesa do valor de uso do dinheiro somente no século XX. Mas no Brasil, isso começa a se popularizar nos anos 70 do século XX, coisa de 50 anos atrás, né? Então, mesmo assim, nunca houve uma cultura de poupança. Há países que até tentam mudar a cultura de poupança, tentando estimular consumo para enfrentar situações de recessão ou risco de recessão. Isso acontece muito no Japão. Frequentemente, o governo tenta estimular as pessoas a consumirem, porque, caso contrário, a recessão pode se tornar inevitável. Na Alemanha, também já aconteceu esse fenômeno do governo tentar incentivar consumo, só agora, neste século, porque o risco de recessão era claro. E junto com isso vem aqueles programas de investimento público em obras e tal, para gerar emprego, para fazer circular dinheiro, né, para ter mais gente ganhando salário e consumindo mais, e para que o dinheiro que é colocado nessas obras, ele entre em circulação e provoque algum aumento no nível de consumo. No Brasil, nunca houve esse problema, até porque não houve essa cultura de poupança, né? Há uma cultura mais de consumo, mais parecida com a dos Estados Unidos. E, ao mesmo tempo, o fato é que, como a renda média do brasileiro é muito baixa, para grande parte da população não há a possibilidade de guardar dinheiro. Dinheiro vem, dinheiro vai, dinheiro vem, dinheiro vai. O salário acaba muito antes do mês terminar. E isso explica, inclusive, os níveis preocupantes, altíssimos de endividamento da população brasileira e de empresas brasileiras. 6 milhões de empresas com dívida altíssima, em muitos casos, ou há uma renegociação bem generosa ou não há saída. E pessoas físicas, entre 60 e 70 milhões de pessoas, que foram amarradas pelas dívidas
e não conseguem sair. E aí é um processo que se autoalimenta, porque aí o sujeito não consegue novos empréstimos, muitas vezes não consegue nem emprego, porque está negativado, não consegue novas fontes de financiamento para isso ou para aquilo, e vai ficando sem alternativa. Ele vai buscando novos empréstimos para pagar os antigos e chega um ponto que já não consegue pagar coisa alguma. E são milhões. E isso é muito ruim. Isso afeta toda a economia, isso afeta a sociedade, isso afeta a relação social, isso afeta a vida de milhões de brasileiros, velhos, crianças, empregados, desempregados. E muitos que estão ali numa situação que costumam chamar de remediada, né, vão sendo empurrados para a linha da pobreza, e muitos que já estavam numa situação de pobreza, empurrados para a situação de extrema pobreza. Mas ainda há muito dinheiro na poupança. Porém, a poupança no Brasil, até por ela ser o seu rendimento, né, ter a ver com a indexação do financiamento de casa própria, dos mutuários, historicamente, ela sempre rendeu pouco. Antes havia a ilusão. Eu me lembro de uma época, aquela inflação estúpida, né, muito alta, mas antes dela alcançar 200%, né, mas já era uma inflação muito alta, sempre nos 2 dígitos, e você vai perdendo a noção do valor do dinheiro, porque o que você compra de manhã, você não compra à tarde com a mesma quantia, e aquelas remarcações e tal. E muita gente se iludia, porque a poupança era a correção monetária mais um juro bem baixinho, mas havia a correção monetária e números elevados, né? Porque a inflação era elevada. Fazer a correção monetária era, o nome já diz, tentar corrigir o valor da moeda com base na inflação passada. Só que a correção já era feita durante a continuidade do processo inflacionário. Então a correção sempre estava atrás da inflação real. Sempre, sempre. Ela jamais conseguiria alcançar. Mas tinha de haver a correção, era como os gatilhos salariais, né? Ah, mas quando você recebe, a inflação já avançou e você nunca alcança a inflação. É verdade, mas e sem o gatilho, então? Que havia na época? A perda era ainda mais decisiva, né? O valor do dinheiro ficava ainda mais afetado, atingido, era ainda menor se não houvesse algum nível de correção. Não era, de fato, uma correção de tornar correto, de restabelecer o valor de compra daquela moeda em relação ao início do processo inflacionário. Claro que não. Mas pelo menos evitava uma perda ainda maior. Por outro lado, isso acabava produzindo mais inflação. Então não havia saída. Mas muita gente se iludia. Pô, meu dinheiro teve uma valorização de 70%. Claro que não. Valorização, quando havia, era ali de 0,6. Mas o restante era correção. E que não corrigia realmente, apenas amenizava a perda do valor do dinheiro. Eu me lembro de casos do sujeito que vendeu a fazenda, o gado, e pôs na poupança. E imaginava que estava ganhando uma fortuna, né? Que aquele dinheiro valia cada vez mais. Nominalmente, valia muito mais. Mas em valor de compra, em poder aquisitivo, valia menos. Se ele pegasse, meses depois, aquele dinheiro e fosse lá comprar o que ele havia vendido, ele não comprava o gado. Não era nem a fazenda. Ele não comprava mais o gado da fazenda. Que dirá a fazenda. Mas se iludia, né? Com aquela valorização nominal. Pô, meu dinheiro está valendo 70% mais, 100% mais, dobrou. Quando, na verdade, valia menos do que antes. Bem menos do que antes. Só que também não colocar na poupança
gente perdeu o contato com o Cláudio Zaidan, vamos tentar recuperar o contato com ele para dar continuidade aqui no tema de abertura. Oi, Zaidan. Voltou, Zaidan. Voltou aí? Voltou. Foi um lapso aqui. Foi um lapso tecnológico, Zaidan. Tecnológico, Isso. É verdade. É verdade. Muito comuns, por sinal. Bora. Mas, estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Tá certo. Mas então, Ronald, interessante porque as pessoas perdiam a noção e achavam que o dinheiro estava se valorizando. Surgiram outras aplicações sujeitas à tributação, a poupança não é sujeita à tributação, mas a aplicação popular era a poupança. E continua sendo, né? Você coloca ali qualquer coisinha e não tem cobrança de imposto e tal, e o sujeito imagina, meu dinheiro está sendo protegido. Muita gente com dinheiro também escolheu a poupança ou colocou partes na poupança. Isso é cada vez mais raro, porque surgiram tantas aplicações com possibilidade de remuneração muito melhor do que a poupança, e mesmo havendo tributação, taxação de rendimentos, essas aplicações se tornaram mais interessantes. Mas a aplicação popular é a poupança. E sempre que há um movimento muito forte de saque, e consistente, porque só no ano passado, considerando janeiro a dezembro, 103 bilhões e 200 milhões de reais foram retirados da poupança. E agora, em fevereiro, quase 12 bilhões, 11 bilhões e 500 milhões de reais. Segundo aqueles que trabalham diretamente com o assunto, a taxa de juros elevada, o endividamento da população e a sazonalidade explicam o volume resgatado registrado pelo Banco Central. Mas o que pesa mais? Eu não tenho dúvida, é o endividamento da população. Tem gente que tem dinheiro, não está endividado, ou tem dívidas administráveis, e aí retirou da poupança para colocar em outra aplicação. Há, obviamente, casos específicos, né? Sujeito que tirou porque vai casar, e a moça que tirou porque vai abrir um negócio. Alguém tirou porque apareceu uma necessidade ali relacionada à saúde, tem que fazer uma cirurgia. Então pegou o dinheiro da poupança, ou um tratamento prolongado contra uma doença crônica. Há aqueles que retiram para colocarem numa aplicação melhor, óbvio. O capital procura sempre segurança e rentabilidade. Na maioria das vezes ele tem de escolher entre segurança e rentabilidade. E quando possível, em algumas situações, ele consegue os dois prêmios, a segurança e a rentabilidade. Isso vale, inclusive, na compra de títulos dos países, né? Muita gente compra título do Tesouro Americano, mesmo com rentabilidade baixa, porque são seguros esses títulos. O risco de calote é considerado inexistente. Em certos momentos, as pessoas querem aplicar na Turquia, porque a Turquia está oferecendo um juro muito elevado, ou no Brasil, ou no México, ou no Chile, ou na Grécia. De repente o juro está muito... Quando a Grécia não estava no sistema do euro. Israel, esses países todos em algum momento ofereceram juros muito altos, porque precisavam se financiar, precisavam buscar capital, precisavam buscar empréstimo. E o que tinham para oferecer? Juro alto. Só que quando aconteceu com a Argentina pode oferecer o mais alto dos juros, que ela tem dificuldade para conseguir empréstimo, porque ela tem sido frequentemente abalada por necessidade de moratória. Ela para de pagar por falta de condição e aí tenta renegociar. E claro, quando volta ao mercado, todo mundo olha com desconfiança, não quer emprestar. Fala, daqui a pouco vai ter outra moratória.
E recentemente, para não perder o mercado externo de dinheiro, ela fez uma moratória interna, atingindo os seus credores internos. Mas não adiantou, porque isso assustou os credores externos. Bom, eles estão evitando, tá só o credor interno, mas logo, logo vai ser o externo. E aí, quem empresta sabe que está correndo risco, mas exige juros altíssimos, imaginando que aqueles juros vão compensar eventuais moratórias, eventual suspensão do pagamento lá na frente. E é implacável, é um mercado implacável. E internamente, as pessoas têm esses dois parâmetros também, rentabilidade e segurança. Por isso que quando é quebrada a relação de confiança de alguém com o banco, as pessoas correm para sacar. E às vezes é uma multidão que vai sacar e o banco fala, não tenho mais dinheiro. E aí, com medo de um colapso sistêmico, o Banco Central vai lá e socorre. Aliás, abrindo parênteses aqui, esse mercado é tão complicado. Sabe por que que o Banco Central dos Estados Unidos e o Departamento de Tesouro socorreram tão rapidamente aqueles bancos regionais? E, claro, colocaram à venda. Porque aqueles bancos, principalmente o que teve o impacto maior, o Banco Californiano, que emprestava dinheiro para startups. E aí, o que se descobriu? Que aquelas startups tinham contratos com o Departamento de Defesa, com a indústria de armas e com o Pentágono. Né? Departamento de Defesa, que é o Pentágono, e a indústria particular de armas. E passaram a trabalhar, todas aquelas cabeças, gente capaz de ter ideias geniais, né, nos startups, eles passaram a trabalhar exclusivamente para a modernização de armamentos. E sistemas, né? Sistemas eletrônicos de controle de armas. E de interferência em sistemas estrangeiros. Por isso o socorro. Porque senão o prejuízo seria muito grande para o Departamento de Defesa e para a indústria de armas. Bom, parênteses aqui à parte, né? Já fechado o segundo parêntese, o que acontece é que essa relação de confiança é fundamental. Então muita gente tirou o dinheiro para ir para aplicações de banco, títulos, modelos de depósito bancário, que você tem uma rentabilidade aceitável, nada daquilo que alguns imaginam, né? Os caras que caem no conto da sereia, imaginando que vão ter 5% ao mês. Isso não existe. Livre. 5% de valorização real. Isso não existe. Para ninguém. A não ser casos eventuais. Inclusive de quem engana os incautos. Né? Mas o brasileiro tem ido buscar dinheiro na poupança, tem retirado o dinheiro da poupança, a maior parte, que é majoritário, é o endividamento. E muitas vezes é para amortecer o problema. É para pagar parte da dívida. Ou, se ele tem 3, 4, 5 dívidas, para tentar liquidar 2 delas. Isso é um sintoma claro de problemas muito sérios, estruturais. Esse empobrecimento constante, crônico, ele vai devastando capacidade de consumo, capacidade de empreender e atinge, em muitos casos, capacidade de sobreviver com um nível aceitável de dignidade. Então, não é por acaso que há essa sequência de saques. Constante, né? Você pega o gráfico, há um aumento sólido, consistente das retiradas.
E estamos falando de bilhões que estavam na poupança, à disposição do próprio sistema de crédito, porque esse dinheiro não fica parado, ele é mal remunerado, quem remunera ganha com aquele dinheiro, porque coloca em aplicações bem mais rentáveis. Então, para o sistema financeiro, a poupança é um ótimo negócio, porque você remunera num nível muito inferior ao que você ganha com aquele dinheiro que é aplicado. O governo passa a ter uma fonte que se torna menor de recursos, porque quando a gente olha 2022 e fala em 103 bilhões, e num único mês, quase 12 bilhões, você percebe a perda que existe nessa estrutura de remuneração do dinheiro e de uso do dinheiro social para obras públicas, para programas habitacionais, esse tipo de coisa. E as pessoas se desencantam, porque em muitos momentos a poupança não paga a inflação. É menor do que a inflação. Porque ele está atrelado à taxa de juros, o rendimento da poupança. Se a Selic estiver acima de 8,5, como é o caso, né? Acima de 8,5 ao ano, o rendimento será de 0,5 ao mês, meio ponto percentual, mas a variação da taxa de referência. Se a taxa estiver igual ou abaixo de 8,5 ao ano, o rendimento da poupança será equivalente a 70% da Selic, mais a variação da TR. A taxa básica de juros está em 13,75. É o maior nível desde 2016. E em 2022, a Selic era no início, coisa de um ano e um mês, um ano e 2 meses, a Selic estava em 9,15, está em 13,75. Feitas as contas, o cara fala, pô, estou perdendo dinheiro. Mas quem está lá para proteger o dinheiro, para que ele não sofra com o efeito da inflação e se desvalorize, ele fala, não, isso aqui definitivamente não é o lugar onde eu vou manter o valor do meu dinheiro, não é nem acrescentar valor, mas manter o poder de compra. Vou para outro lugar. Vou buscar renda em outro lugar. Vou fazer com que esse dinheiro tenha um rendimento maior em outro lugar, mesmo havendo tributação. Vale a pena. Mas isso é normal. Isso acontece em todo lugar do mundo. No Canadá, no Japão, na Índia, aqui. Agora, quando você tem um movimento maciço para buscar dinheiro para pagar dívida, ou para amortizar dívida, ou para diminuir o laço no pescoço, para afrouxar um pouquinho o laço no pescoço, que logo voltará a ficar apertado, o laço voltará a apertar o pescoço e ameaçar a vida daquela pessoa. E quando isso se torna não episódico, ocasional, 5 ou 6 mil, 15 mil, 20 mil, mas quando há um movimento de dezenas de milhares, de centenas de milhares, que buscam dinheiro porque estão endividados, e logo, logo continuarão endividados e sem poupança, e sem capacidade de reorganizar a poupança, de refazê-la. É uma deterioração econômica e social do país, não é da vida daquela pessoa. Quando atinge esse nível, esse número de pessoas, essa multidão, é uma deterioração geral em capacidade de consumo, capacidade de investimento. E a saída não é apenas buscar renegociações para a dívida. Ou o Brasil tem um nível de desenvolvimento econômico capaz de elevar a renda média, de elevar o salário médio, de empregar mais gente. Ou esse fenômeno, ainda que seja agora enfrentado pelo poder público, ele voltará. 70 milhões de pessoas. Estamos falando da população do Reino Unido,
da população da Itália, da população da Turquia. É muita gente negativada, endividada e sem perspectiva. E a revolução econômica, não são pequenas reformas, você tem que fazer uma revolução econômica capaz de fazer o país voltar a crescer 5%, 7%, até porque não são só os desempregados atuais, é uma multidão chegando para o mercado de trabalho. Chega a idade de trabalhar, ou sai da faculdade e vai para o mercado de trabalho. Então esse número é cada vez maior, mais gente procurando vagas que são cada vez menos, né? Não há saída que não seja desenvolvimento econômico. E não haverá desenvolvimento econômico sem uma mudança na tributação, na política tributária, no conceito tributário, na política de juros dos bancos. Isso ninguém toca. Você vê o caso aí do consignado, né? O governo saiu correndo, pô. Aceitou o primeiro pisão duro no chão, o governo aceitou. A força do sistema financeiro é gigantesca. E são juros que vão multiplicando essas dívidas pessoais, inviabilizando o crédito para investimento produtivo e tornando o rentismo a grande atração para quem tem dinheiro e não o investimento produtivo. Se continuar assim, o problema só se agrava. Não há saída, Ronald.